Abramos as nossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 24 a 27. Diz a palavra de Deus. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? De seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Os estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Ore, ó Pai, aqui mais uma vez no dia de hoje, teu dia, dedicado exclusivamente para ti, Senhor. Estamos aqui prestando este culto em espírito e em verdade a ti, compenetrados e sentindo a tua presença aqui conosco. Abençoa todos aqueles que estão aqui e vão ouvir esta mensagem. Abençoa os outros que também online vão ouvir a tua mensagem. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa os iluminar e fazer arder os seus corações, arder com grande desejo, conhecer mais e mais de ti. Ilumina o Senhor para que entendam. Isso só pode acontecer lendo a tua mais e mais. Tem misericórdia do teu servo que fala contigo, ungindo-o para a entrega da tua mensagem. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de lições práticas. Por isso que nós aceitamos a Bíblia como verdade absoluta e como nossa única regra, fé e prática. Neste texto que nós lemos, Mateus 17, 24 a 27, nós vamos aprender hoje à noite importantíssimas lições. Aqui no versículo 24, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas
e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Jesus e os 12 discípulos estavam afastados por um tempo razoável daquela região, uma região que Cristo sempre esteve presente, mas neste momento ele estava voltando. O texto diz que eles estavam chegando, tinham chegado a Cafarnaum, estavam ausentes por algum tempo. Depois de descerem um monte, o grupo não entrou novamente, imediatamente em Cafarnaum. Mas agora todos estavam de volta ao lugar onde Jesus tinha o centro de suas operações. E ali em Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava. Por isso que os cobradores, os coletores de impostos, chegam a Pedro e fazem esta pergunta. Esta é uma história que só Mateus conta. Este imposto não tinha nada a ver com os impostos cobrados por Roma. Este imposto chamava-se o dinheiro da redenção. E todo o israelita acima de 20 anos tinha que pagar esse imposto, o imposto da redenção. E esse imposto tinha como objetivo a manutenção da igreja, do santuário, da igreja. Nós encontramos todas essas informações na Bíblia e eu vou ler Êxodo, capítulo 30, versículo 11 a 14, que tem a base de tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. Êxodo 13, de 11 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Então, esta oferta equivalia a meio ciclo, que era igual ao valor que aqueles coletores estavam cobrando. Uma dracma dupla. Que era a dracma? Que moeda era essa? Era uma moeda grega de prata, de igual valor a um denário romano. Correspondia o que se pagava naquela época a diária de um operário. Era essa dracma dupla que nem Pedro nem Jesus, por estarem ausentes, haviam pago
ainda. É interessante que esses coletores, falando a Pedro, eles perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Eles reconheciam, mesmo não sendo seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, eles reconheciam Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um belo texto bíblico, onde encontramos Jesus ministrando importantíssimas lições para nós aprendermos hoje à noite e colocar em prática em nossas vidas. A primeira lição importantíssima que Cristo nos ensina é a lição da prudência. Prudente como a serpente. Todas as coisas lícitas, mas nem todas nos convém. Que escandalizar o pequenino, não comer carne. O que Jesus Cristo ensina a todos os seus discípulos é que nós devemos fugir da aparência do mal. Mesmo se nós achamos que aquela coisa, beber ou comer aquilo que nós estamos bebendo ou comendo, é uma coisa sem grande importância, mas se escandalizar a alguém, nós não devemos nem comer nem beber. Veja o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo sempre agiu, ele deu exemplo, ele sempre agiu evitando escândalo. Vejamos o texto de Mateus, no capítulo seguinte, Mateus 18, versículos 6 a 9. O que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, prestem atenção. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançado no inferno. Devemos, meus irmãos, evitar escândalo. É normal nós observarmos muitos crentes
dizerem, mas eu vou deixar de fazer isso por conta da ignorância, por conta das limitações, por conta do bitolamento de fulano na igreja? Jesus Cristo diz, ai daquele que escandalizar um dos meus pequenos, um daqueles que são mais limitados, conservadores, tradicionais da igreja. Jesus Cristo está nos ensinando esta importante lição, que Ele quer que cada um dos seus seguidores ajam sempre com bom senso. O que é que nos move a não escandalizarmos o próximo? O que nos move a não decepcionar alguém? O amor. É o amor que nos move a não escandalizarmos o próximo, através do nosso comportamento. Eu não posso dizer que sou crente e falar palavras indevidas, contar piadas de duplo sentido. Eu não posso ficar dizendo que sou crente diante dos humildes, estar falando coisas, conversando, tendo conversas de ímpio. Eu não posso ir à igreja com trajes da moda que pouco recomendam o conservadorismo do cristão. Ai daquele que faz isso, ou daquela que faz isso. Eu não posso adorar a Deus de qualquer jeito, sem reverência, ou só quando dá certo. Tenho que agir com bom senso. E agir com bom senso significa agir de acordo com a palavra de Deus. Nós aprendemos isso na lição de hoje. Então, Jesus Cristo nos aconselha que em toda a Bíblia nós recebemos conselho a sempre agir com prudência. Sempre prestar atenção onde nós estamos. Quem são as pessoas que estão nos vendo? E, de acordo com a Bíblia, como é que eu devo me comportar? De acordo com a Bíblia, como é que eu devo me trajar e vestir? De acordo com a Bíblia, como deve ser a minha conversa? Qual o conteúdo da minha conversação? E o prudente aprende imediatamente outra lição que Cristo ensina aqui. É a previsão. Nós temos que estar preparados para o futuro. É o que nós aprendemos na lição hoje de manhã também. Preparado para o futuro, não é para o passado, não é para o futuro, olhando para a volta de nosso Senhor Jesus. Qual é a parte nossa
Preste bem atenção à pergunta, meu irmão, todos vocês. Qual é a parte nossa na solução de qualquer problema que existe na igreja? Sabemos que a parte nossa não é criar problema. A parte nossa é em Cristo Jesus, nosso Senhor, ser parte da solução. E qual é a parte da solução? Aprendemos hoje de manhã também que nós somos instrumentos de Deus para ensinar aos outros o que é que Ele quer de cada um de nós. E qual é a nossa função? Qual deve ser o nosso comportamento? É nos deixar usar por Deus como instrumento para cumprimento de todos os propósitos de Deus. Aprendemos que o nosso Deus é um Deus de propósito. Quais são os propósitos de Deus para nós? Citamos hoje, no estudo da escola dominical, o texto de 1 Coríntios 12, onde cada um de nós recebe um daqueles dons. E aprendemos também na palavra de Deus que todos os dons que nós recebemos é para usar na igreja, para o bem da igreja, para o cumprimento dos propósitos. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 25, nós lemos: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação que ali Deus sempre está nos usando. Deus sempre está nos usando como instrumento e sempre facilitando as nossas ações se nós agimos de acordo com a sua palavra. Ainda em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntida. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus, que não puderam comer. Porém, o homem de Deus, disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. O profeta Eliseu, sendo usado por Deus para livrar o povo da morte. Nós temos ainda em 2 Reis, capítulo 20, versículo 7,
o seguinte: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. É assim. Quando os coletores cobraram impostos ao nosso Senhor Jesus Cristo, qual foi a providência que ele tomou? Mandou Pedro ir ao mar, vai ao mar, lança o teu anzol e pescará um peixe. Dentro desse peixe está a quantia exata para pagar os impostos. Na hora que o povo está comendo uma comida envenenada, Deus usa o seu servo, o profeta Eliseu, para resolver o problema da comida e o povo escapa todo. Na hora em que o príncipe Ezequias está doente de morte, ele pede ao Senhor mais tempo. E ele usa como fundamentação do seu pedido a vida de devoção que ele tinha a Deus, o seu comportamento, o seu procedimento, cada coisa que ele fazia. Então, meus irmãos, a oração é muito importante. Mas a oração verdadeira, preste bem atenção a isso. A oração verdadeira nos move à ação. Muitas vezes nós ficamos o tempo todo orando e não fazemos nada. Nós fazemos uma oração e logo depois a gente vê claramente que as nossas ações não correspondem à nossa oração. Há uma incoerência muito grande entre o nosso comportamento na igreja e lá no nosso trabalho. A vida cristã é uma vida de coerência. Essa é outra importantíssima lição. O nosso comportamento deve ser pautado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Nós não devemos ter, o Filho de Deus não tem comportamento que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Senão, não é filho. Nós devemos nos ajoelhar e orar muito a Deus. E orar. E saber que tudo depende dele. Mas nós devemos agir como se tudo dependesse. Pedro aqui agiu em obediência. E pela fé foi ao mar, obedecendo às ordens do mestre. E achou a provisão. Outra lição importantíssima: se nós obedecermos sempre às ordens de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sempre vamos ter a provisão necessária que necessitamos. Jesus, Pedro vai e faz isso,
você vai achar um estátua. Nós ficamos o tempo todo dizendo que para Deus nada é impossível. É claro, os impossíveis para nós são possíveis para Deus. Em Marcos 9, 23, nós aprendemos. Palavras de nosso Senhor Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que quer. Tudo é possível ao que quer. Por que não está sendo possível para você? Porque você não crê. Porque aquilo que você está pedindo a Deus não está sendo possível para você, porque você não crê. A palavra de Deus é verdade absoluta. Para Pedro, naquela hora, era impossível ele pensar num estátua na barriga do peixe. Mas ele não duvidou. Pedro era um pescador, ele já tinha pescado milhares de peixes. Já tinha aberto e visto abrir milhares de peixes, nunca encontrou um estátua. Mas ele obedeceu. E lançou o anzol com fé. Abriu o peixe e lá estava o estátua. Então, meu Deus. Para Pedro, era difícil de acreditar que ele ia encontrar, mas ele teve fé. Cristo estava vendo Tati na barriga do peixe. Então, meus irmãos, guardemos para nós mais estas lições preciosas do mestre da Galileia. Sejamos previdentes. Confiemos na provisão de Deus para as nossas necessidades. Confiemos na provisão daquele que veste os lírios do campo e alimenta as aves dos céus. Sejamos prudentes, previdentes e fiéis à palavra de Deus. E o que resta a nós agora? Na mensagem de hoje de manhã está a resposta. Confiemos em e nos entreguemos a Ele. Ele em Cristo Jesus nos abençoe. Por isso, amém.